Fala aí, galerinha, belezinha? Vamos dando sequência ao nosso curso aí, depois de um tempo aí que eu tava parado. Estamos de volta aí, firme e forte, né? Na luta, pra gente poder conseguir desenvolver bem esse curso aí, entregar pra você algo muito maneiro pra você poder fazer uma boa prova, né? Como é a ideia desde o começo, eu vou manter o mesmo pensamento de, pô, a gente está trabalhando aqui para quem sabe uma prova da OAB, uma prova de magistratura, ou até mesmo uma prova mais tranquila, nível médio, nível fundamental. Nada disso vai atrapalhar nosso trabalho, tá? Nosso foco aqui é deixar você bem preparado, trabalhando aquilo que cai em prova, sem ficar focando em coisa besta, né? Eu tô mudando, né? Dá pra perceber, eu já mudei um pouco a tela aqui. Eu tô trocando meu software, troquei há pouco tempo. Então eu ainda estou fazendo os ajustes, então não fiquem chateados, tá? Minha câmera ainda está ajeitando, é chata essa câmera nova também. Mas aos pouquinhos eu vou me arrumando aqui para o negócio ficar maneiro, tá? Mas eu espero que o conteúdo valha, né? Porque se for pela minha cara você nunca estaria aqui assistindo essa aula. Mas vamos nessa, olha só. A gente terminou a aula 3.4, né? Falando sobre os elementos dos administrativos, tal. Falamos lá de competência, finalidade e forma. E ficou faltando, nessa parte 2, trabalharmos motivo e objeto. Na verdade, trabalharmos motivo, né? Porque o objeto não é lá algo que a gente tenha muita coisa para falar, não. Mas olha só, só para você entender onde eu quero chegar aqui nesse ponto, até porque é uma coisa que eu tô querendo voltar a fazer, que eu tava vendo que eu fui dar uma revisada nos vídeos que eu fiz, eu tava ficando muito prolixo, né? Muito enrolão e tal. E, pô, a ideia desse curso, pelo menos do meu canal, desde o começo, sempre foi fazer vídeos bem mais rápidos e objetivos, né? Então vamos voltar a esse esquema, sem perder muito tempo, que você realmente precisa para a tua prova e vambora. Eu tava ficando muito chato. Vamos voltar ao Dalmo antigo, que é esse Dalmo que pelo menos eu gosto. Você, não sei. Não, talvez você goste, senão você não estaria aqui, né? Mas vamos nessa, olha só. Em relação ao motivo, para você poder visualizar bem o que é o motivo em si, você tem que guardar o seguinte: motivo é a fundamentação, ou são os fundamentos, né, de fato e de direito. São o que a gente chama de situações de fato e de direito que levaram a produzir aquele ato. É o seguinte, eu costumo sempre falar a seguinte situação. Imagina que você vai punir um servidor público, tá? Você é um servidor, uma autoridade competente, você tem competência para aplicar uma penalidade num cara e você vai puni-lo. Seguinte, você tem três coisas que você pode me contar. Você pode me contar a história por trás do ato que está sendo produzido. Você pode me dizer qual é a penalidade que você está aplicando. E você também pode me dizer, por final, qual artigo, qual lei você está se baseando para tomar aquela decisão. Então, na verdade, o que significa esse papo de fundamentação, ou elementos de fato ou de direito? São esses dois pontos aqui do final, ó. Quando você vai... Vamos contar uma história rápida. Ó, história, que é a parte que por enquanto não me interessa. Ah, o servidor público chegou embriagado na repartição pública e, né, numa dessas olhou para um companheiro de trabalho, achou que estava rindo da cara dele, se ofendeu, foi lá e agrediu fisicamente o coleguinha. Essa é a história. Esse ponto não me interessa. Na verdade, o que significa motivo? Motivo é o embasamento jurídico que você utilizou para tomar aquela atitude. Então, por exemplo, o cara foi lá e agrediu fisicamente. O que você faria? Ah, Dalma, eu matava ele. Calma. Você não pode sair tomando decisões à torta direito, né? Lembre-se que nós seguimos o princípio da legalidade, que você só pode fazer aquilo que você é competente. Então, se você é um servidor público federal, por exemplo, regido pela Lei 8.112, você já sabe que você vai aplicar a penalidade prevista na Lei 8.112. Então você vai analisar o cara, a atitude do cara, vai pegar a 8.112 e vai ver, olha, esse ato aqui é punível com demissão. E é isso que eu quero saber, ó. Qual é a penalidade que você vai aplicar? Bom, eu vou aplicar a demissão nesse cara. Beleza, ele será demitido. Com base em quê? Ah, Dalma, com base no artigo 132, algum dos incisos lá, sei lá qual vai ser, vou botar um X aqui, da Lei 8.112. Isso daqui é o motivo. Quando você fala em motivo, não é a historinha que te levou a tomar aquela atitude. O motivo nada mais é do que o embasamento jurídico, então o artigo que você usou, que gerou aquele ato administrativo, o ato de demissão. Percebe? Então, assim, eu não quero que você fique... motivo é quando você conta a motivação, os resultados e tal. Não, essa parte da historinha que está aqui atrás não me interessa. Para que eu tenha um verdadeiro motivo, eu preciso mostrar a lei e mostrar o que está previsto. Eu estou falando de penalidade, mas pode ser outra coisa.
Pode ser você utilizando a lei para conceder um direito, um benefício, não me importa. Com base em que você ofereceu tal benefício para o cara? Ó, na lei tal diz que tal coisa. Porque você tem que lembrar, tudo que a gente faz é seguindo a lei, beleza? Então a jogada aqui do motivo é você estabelecer um procedimento legal, literalmente seguindo a lógica, o artigo, tudo bonitinho. O que eu quero dizer com isso? Olha todos os atos. Assim, vamos fazer um paralelo só para você visualizar de vez. CLT. Talvez você alguma vez tenha sido demitido ou tenha sido advertido na sua vida ou viu alguém ser demitido, que eu espero que tenha sido esse caso. Como é que funciona na CLT? Quando o cara vai te aplicar uma penalidade, ele precisa pegar a CLT e dizer qual artigo. É a mesma coisa. A mesma coisa você vai fazer aqui. Só que lá é porque é o procedimento que a lei determina. Para nós, não. Não é porque a lei determina. É porque todos os atos administrativos têm que ter um motivo. Se não tiver motivo, não vai ter graça. Mas, Dalmo, então me explica uma coisa. Essa história que está por trás do ato, o que é isso? Isso daqui, já até mudou a tela, né? Eu não pedi, mas ele mudou. Chama-se motivação. Na verdade, entenda o seguinte, motivação, vou até escrever aqui, ó, não é um elemento do ato administrativo, por favor. Presta atenção no que eu vou te explicar e depois eu te digo aonde que a motivação entra, tá? Mas motivação não é o elemento, motivo é. Logo, motivação é diferente de motivo. Beleza? Guarda isso no coraçãozinho que eu vou chegar lá. Na verdade, já falamos, né? O que é a motivação? A motivação é exatamente o histórico, o motivo, a historinha, né? Eu não vou usar a palavra motivo que atrapalha. Porque olha só, o artigo 50, eu não coloquei aqui, desculpa, mas é o artigo da Lei 9.784 de 99, que é a lei que a gente já tem usado na análise do ato administrativo, né? Os atos administrativos deverão ser motivados. Atenção que essa palavra motivado não significa a apresentação do motivo, e sim a apresentação da motivação por trás do ato, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Quando? Aí é que está a jogada. Por que eu estou falando que motivado refere-se à motivação e não ao motivo? Na verdade, esse artigo 50 ele fala da combinação, motivação e motivo. O que eu quero que você guarde para você não ter estresse, quando eu falo que eu estou motivando um ato, eu não estou dizendo que eu estou apontando o argumento jurídico apenas. É que eu estou dizendo a história, a pena e a lei, sabe? Eu estou juntando tudo. Na verdade, vou bater nessa tecla para ficar mais prático. Quando eu falo a palavra motivado aqui, eu estou falando em fatos, tá? E quando eu falo fatos, eu preciso necessariamente entender que não são aqueles fatos jurídicos que a gente falou no slide passado. Fato e direito, fundamentos de fato e de direito. Lá é especificamente o fato legal. Aqui eu estou falando do fato de ocorrência, literalmente. Tá? Então, só para você conseguir separar, porque às vezes a palavra é a mesma, né? O termo é o mesmo. Quando você fala em motivação, é a história. É você colocar no assentamento lá de demissão ou no ato demissional, no dia tal, o servidor compareceu ao trabalho embriagado e contar aquela historinha que eu te contei. Olhou para o companheiro, achou que estava sendo zoado, se incomodou, foi lá e agrediu fisicamente. Pronto, isso aqui é a motivação. Com base na lei tal, artigo tal, eu vou fazer tal coisa. Isso daqui é o motivo. Deu para entender a diferença? Motivação não é a mesma coisa que motivo. Na verdade, só para você entender bem, quando você fala em motivação, a motivação ela compõe a forma do ato administrativo. Lembra do que é a forma? A formalidade, a previsão legal de como que se produz aquele determinado ato? Pois é. A motivação é parte da forma, ela não é parte do motivo. Então, assim, imagina o seguinte. Nem todo ato, até para te informar logo, tá? Esse princípio da motivação diz o seguinte, nem todo ato administrativo precisa ser motivado. No artigo 50, eu não coloquei aqui, mas tem um monte de inciso dizendo quais são os atos que têm que ter motivação. Vou te dar um exemplo. Atos de caráter punitivo, que são os que a gente está trabalhando agora. Quando eu estou punindo você, como é que eu vou te garantir, contraditório e ampla defesa, se a punição que eu te aplico você não faz nem ideia com base em que essa punição foi aplicada? Então eu preciso dizer, eu estou te punindo com base no artigo tal, mas também por conta da história tal. Vamos pensar? Se vem um documento, Dalmo foi demitido com base no artigo 132, inciso tal, que diz que ele abandonou o cargo. Como é que eu vou confrontar? Não abandonei? É meio escroto, né?
vai ficar aquela guerrinha. Eu falo isso nas minhas aulas presenciais, vai ficar aquela guerrinha de, ah, não, fez sim, não fez, fez sim, não fez. Não é esse contraditório que a gente busca. Quando você conta a história por trás do ato punitivo, da ação, né, que gerou a punição, fica mais fácil pro cara. Não digo mais fácil, mas fica mais certo pro cara se defender. Ah, não, ele tá dizendo que naquele dia eu compareci embriagado. Pelo contrário, ó, naquele dia eu tava de folga. Não tinha nem como, eu tava viajando, eu tava na Disney. Pra quem não conhece, Disney é uma praça que tem lá em São Paulo, que é bem legal. Né? A Praça Disney. Claro que ninguém vai pra Disney, ainda mais com o dólar baixíssimo do jeito que tá. Mas qual é a ideia aqui? Eu todo respeito ao pessoal de São Paulo, grande abraço, tá? Mas qual é a ideia aqui? Quando você tem a história por trás, é muito mais ampla a sua defesa do que simplesmente você fez tal coisa. Não, não fiz. Então é por isso que a motivação é tão importante. Ó, outro exemplo, atos que sejam onerosos, que vão gerar custo para a administração. Por exemplo, uma licitação. O cara vai fazer uma licitação, não adianta ele falar, com base na lei 8.666 de 93, no artigo tal, ou eu vou dispensar porque na lei é artigo 24. Não, você vai dizer para o cara a história. Eu preciso adquirir tal material por tal coisa, realizar tal obra para poder atender tal necessidade com base na lei. Motivação é parte da forma. Deu para entender? Beleza, né? Por que eu estou te contando essa história? Porque existem duas possibilidades. O ato pode estar sem motivação. Então, qualquer banca que você pegar, ela pode criar uma situação em que ele diz que a motivação não existe, ou eu vou colocar aqui, ó, a motivação é irregular. Preste atenção na história. Um ato administrativo que deveria ser motivado, mas que não tem motivação, eu vou dizer que ele é um ato que fere o quê? Que fere qual elemento? Que vicia qual elemento? O motivo? Claro que não. Se falta motivação, então ele está viciando o elemento forma. Nossa, mesmo com a mesa digitalizadora eu não consigo escrever direito, né? Mas tudo bem. Mas você entendeu? Um ato administrativo sem a motivação devida quando deveria mostrar, ele não vai viciar o motivo. Ele vai viciar a forma. Porque a lei exige a motivação e ela não foi feita. Então houve um vício na forma do ato. Percebeu? Agora, um ato administrativo que tem uma motivação existente, mas que ela é irregular, não fere a forma. Ele atendeu ao requisito forma. Ele trouxe a motivação. O problema é que a motivação é ilegítima. Então aí sim ele vai ferir o motivo. Por quê? Porque quando você tem uma motivação irregular, você vai apontar para o artigo errado. Então vamos dizer que o que aconteceu foi que o cara chegou no trabalho, de manhãzinha, cedo e tal, o outro chamou ele, vamos trabalhar, pô, vai se ferrar, seu corno, tipo Dalmo, mal educado pra caramba. Aí o chefe vem e fala, agressão física ao servidor, coleguinha de trabalho, sem estar em condições de legítima defesa, tá demitido. A motivação existe. Eu contei a história, falei que você chegou e agrediu fisicamente, só que o motivo é irregular, porque eu tô baseando a sua demissão numa agressão física que nunca existiu. Você percebeu a jogada? Então é muito importante na hora da prova você tomar muito cuidado. Primeiro, se aquele ato precisa de motivação. E você não precisa memorizar o artigo 50 todo. Se você for com essa ideia de atos punitivos, atos onerosos, e principalmente ele vai mostrar para você na questão que aquele ato depende de motivação. Se a motivação existe, mas te levou a tomar a atitude errada, o vício é no motivo. Beleza? Se a motivação não existe, deveria, o vício é na forma. O nome disso, inclusive, é teoria dos motivos determinantes. O que é essa teoria dos motivos determinantes? É aquela que vai dizer para você exatamente o seguinte, a partir do momento que você tem um ato administrativo com uma motivação que não é verdadeira, você passa a optar por um motivo que também não é correto. Então, por isso que a gente fala que é a teoria dos motivos determinantes. O que determinou a opção por aquele motivo foi uma motivação errada, né? Esse exemplo que eu dei, o cara, né, não fez nada daquilo e gerou a ele uma demissão, ou até mesmo o servidor se retirou da repartição sem ter autorização do superior com o documento da empresa, né, da entidade. Isso gera advertência. Beleza? Aí o cara fala, ele se retirou da repartição com documento que não poderia sem autorização, tá demitido. Peraí, a motivação existe, mas o motivo tá errado. Que a motivação que eu apontei não é para demissão, é para advertência, percebe? Ou o caso de uma remoção, por exemplo, também.
Eita, fiz besteira aqui, meu povo. O caso de uma remoção. Imagina que você diz que o servidor ele foi removido para poder, como uma forma de punição. E você sabe que pela 8.112 a remoção é mero deslocamento. Não, eu estou removendo para punir. Peraí. Eu estou optando, né, por uma motivação errada. Então essa motivação me leva para tomar a decisão errada, a remoção. Tá? Então é muito importante você entender. Nem sempre a falta de motivação é um vício. A falta de motivação só é vício quando a lei exige motivação. Então, a forma está viciada. Agora, sempre que você tem motivação, ou mesmo que não tenha, tem que olhar o motivo para ver se está correto. Tá? E normalmente, quando a motivação leva o motivo para o lado errado, teoria dos motivos determinantes. Detalhe que essa teoria se aplica, inclusive, no caso dos atos administrativos que não precisam de motivação. Tipo a remoção que eu falei. Se o cara resolveu motivar, problema é dele. Ah, eu tô te removendo para uma outra localidade, para uma outra sede de trabalho. Tudo bem, fazer o quê, né? Você tem esse poder. Não, eu tô te removendo porque lá a demanda é muito alta, tá precisando de servidor. Aí tu chega na nova localidade, tá todo mundo jogando baralho. Passa o dia inteiro jogando baralho, que ninguém aparece para atendimento. Aí tu fala, pô, você acha que eu sou trouxa de ficar aqui? Me mandou pra um lugar longe pra caramba, quero voltar. Aí você vai dizer o quê? Houve vício no motivo. Porque a motivação existe, né? Eu estou te deslocando para poder atender melhor uma demanda de outra localidade. Agora, o motivo, a remoção, está viciado, beleza? Então, precisando ou não de motivo, de motivação, toma cuidado para você entender se existe a motivação e até onde ela foi o determinante, teoria de motivos determinantes, para optar por aquele motivo. E atenção para uma técnica também, eu esqueci de colocar aqui em cima para ficar melhor, mas conhecida como motivação aliunde. Olha o que o parágrafo 1º do artigo 50 fala. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que nesse caso serão parte integrante do ato. O que é a motivação aliunde? É o seguinte. Imagina que vamos voltar para a história de demitir, servidor de punir. Você é o superior da repartição, perfeito? Aí vem o cara, um colega teu, sei lá, um subordinado, um lateral, e fala assim, olha, o Dalmo fez tal coisa, tu tem que punir ele. Fala, pô, isso é verdade, né? Tem que instaurar ali um processo administrativo contra ele. Mas, cara, eu não sei como proceder. Eu ainda tô meio frio, meio cru na parada. Eu vou até um órgão consultivo, até, sei lá, o corpo jurídico da empresa, sei lá, da entidade, vou fazer uma consulta. Olha, como eu devo proceder nesse caso? Essa consulta vai produzir um parecer. Esse parecer o cara vai dizer, pela forma do que aconteceu, pelos atos explicados, entende-se que deve ser aberto um PAD na modalidade sindicância, tá? Pode ser na modalidade processo sumário, para poder confirmar ali o abandono de cargo e gerando assim a demissão do servidor. Então vem o parecer e fala tudo o que eu preciso. Aí eu instauro o PAD, faço todo o processo, vem o relatório, tudo bonitinho, aí eu resolvo demitir o cara e demito. Eu preciso simplesmente pegar e repetir tudo o que está nesse parecer para justificar. Eu não vou nem chegar na demissão, tá? Eu vou até falar só do processo administrativo. Eu preciso, obviamente, para abrir o PAD, editar uma portaria. Nessa portaria, eu tenho que explicar os motivos que me levaram a tomar aquela decisão de abrir o processo. Não vamos nem chegar na demissão, vamos parar aqui mesmo. Eu tenho duas formas de fazer isso. 3, aliás, né? Ou eu pego esse parecer e repito ele, mas com as minhas palavras, olha, eu entendo que o processo tem que ser tal. Ou eu pego esse parecer, dou Ctrl+C e Ctrl+V, né, aquele bom e velho copia e cola e jogo na portaria, ou eu faço uma referência ao parecer na minha portaria. Quando eu for lá editar a portaria, determinar o motivo disso, eu coloco lá, com base, com fulcro, né, com fundamento, no parecer de número tal, em anexo. Isso é o que a gente chama de motivação aliunde. Ao invés de você explicar tudo no documento que você fez, você faz referência a um documento anterior que já fala tudo que você precisa, não precisa ficar repetindo palavras ou ficar escrevendo de novo, né? Você faz uma referência e faz a cópia, que é o que ele falou. Neste caso, serão parte integrante do ato. Então, o parecer, que saiba no direito administrativo o parecer, já falamos, eu acho, sobre isso, né? O parecer ele não é vinculativo, então não tem que seguir, mas a partir do momento que você opta por seguir, você anexa o parecer, beleza?
Essa é a chamada motivação aliunde. Eu não preciso justificar tintim por tintim. Basicamente, eu posso direcionar. E o objeto, cara, eu acho que é o troço mais difícil do mundo, porque o objeto é o próprio ato, né? É o mesmo ato que você desenvolve. Então, por exemplo, se você está produzindo um ato de demissão de servidor por cometer infração grave, o objeto é demissão. Se o ato administrativo é de concessão de licença para construir, que o cara quer construir uma creche, o nome o objeto do ato é licença. Se ele falar para você que ele está dando um porte de arma pro cara, o objeto é porte de arma. Você entende? Então, assim, na verdade, você tem que olhar o ato. O que o ato fez? Gerou uma punição? Então, o objeto é a punição. Demissão, advertência, suspensão, declaração de idoneidade, sei lá. O objeto é a coisa mais fácil de estudar do mundo. Tanto que você pode pegar a questão em prova que não cai o objeto. Porque o objeto é muito fácil. Tá? Espero que tenha sido tranquilo para você. Essa é a ideia, tá? Eu não quero mais ficar fazendo aqueles vídeos de meia hora. Eu vou fazer de 25, que nem esse, por exemplo. Mentira, deixa eu ver aqui. Tá com 21. Não melhorou muito não, mas eu tô indo devagar, eu vou melhorando, tá? Então, próximo vídeo a gente volta, continua trabalhando em ato administrativo, que ainda tem muita coisa pra gente falar, beleza? Tomara que você tenha curtido aí, curta bem sua assinatura, tomara que seja legal, que a gente possa produzir muito material bom aí pela frente, tá? Um abraço.